Fala pessoal, beleza? Só um tanque P918, né? Tanque P918 aí. O que aconteceu com esse aparelho? Esse aparelho foi enviado para mim a imagem dele no WhatsApp, que ele estava travado em tela boot. Tela boot é o display que fica aqui no meio dessa teclazinha dele aqui, ó. Só que aí o que aconteceu? Olha, eu cheguei aqui hoje, chegou para mim foi ontem. Hoje eu fui ligar ele aqui na fonte de energia. Ele não ficou mais em boot. Conferi a imagem dele no WhatsApp, ele estava em boot mesmo, é o mesmo equipamento. E eu já abri ele aqui para ficar mais fácil. E fiz uma espécie de olhômetro nele aqui, se tinha algum capacitor estufado, algum regulador aí com corrosão, né, quando está queimado em curto. Nada disso tem na placa, até então o aparelho é lacrado. Cheguei aqui, eu que arrebentei os lacres dele, como se diz que a sigla aqui do vendedor aqui de verde. Tem uma outra também aí, ó. O aparelho, segundo, foi um pique de energia, né? Num pique de energia travou em boot e ficou com o display travado em boot. Só que para mim já manifestou diferente. A hora que eu liguei na fonte aqui, ele não parecia boot no display. Então eu liguei na fonte assimétrica aqui e vou mostrar para vocês que realmente ele está um consumo baixo mesmo. Ele consumo é bem baixo. Vou levantar a câmera, não sei se vocês vão dar para ver, mas vamos que vamos. Tá lá em 12.1. Vou colocar a fonte dele aqui. Vocês verem um clarão, vocês não reparam, só que hoje tá rachando hoje, a claridade aparece. Olha o consumo dele, ó. 0,16 significa 160 mA. Então realmente não liga. Morto aí. O display não acende nada. Então, vamos tirar as correntes dele aí. Com ele ligado na fonte aí, vamos ver o que vai suceder com ele aí. Deixa eu baixar minha câmera um pouquinho aqui para não ficar muito ruim aqui na hora de tirar as voltagens dele aqui. Tomar um pouco o multímetro aqui, que aí foco mais no multímetro e deixo ele na fonte ligado. O tônio dele é bom, que dá para espetar aqui a ponta de prova. Multímetro em escala de 20 volts. E vou começar aqui pela a fonte. Em curto ele não tá, porque ele tá mostrando lá na fonte lá 160 mA e 12 volts startado. Começa aqui pela, ó, a entrada da fonte tá ok, ó. Principal voltagem tá aí. Primeira bobina aqui vou fazer com a mão esquerda para não dar na imagem. Aí, os 3.3 que alimenta a memória. Vou passar para a segunda bobina aqui. Os 5 volts da segunda bobina. Passar para a terceira bobina que está atrás desse cabo flat aí, quando eu desmontei ele, depois que eu mexer ele, eu vou desmontar aí, ó. Olha lá, 1,5, as voltagens tem toda aí, ó. Todas as voltagens. Até aqui por enquanto. Quarta bobina. 1.21, perfeito, né? Quinta bobina. 1.14, tá lá. Bobina do dobrador, os 12 volts. Outra bobina do outro dobrador, os 12 volts lá. Agora, testar aqui a voltagem da memória PROM, que é a perna 1. Fica meio claro, vocês não reparam não, porque, ó, aqui já tem um tumulto aqui, ó. Perna 1 da EPROM tá com a baixa voltagem, ó. Tem que dar 3.3.
Dá 3.3 igual esse regulador aqui, ó. Que é a bobina aqui, ó. Olha lá, 3.3, ó. Aqui na memória PROM já não tá dando mais os 3.3, ó. Ó. 2.56. Aqui tem que dar 3.3 na perna 1 da EPROM, onde fica o orifício. O orifício é aquela bolinha que marca onde você vai soldar ela aí. Então até aqui a memória está recebendo a voltagem abaixo do normal. Ela tem que ter 3.3 aí, ou 3.2. Passou de 3, abaixou de 3 aí, já tá meio complicado. Mas o aparelho não tá em curto, não tô vendo nada queimado. Eu vou desligar ele aqui da fonte aqui, ó. Deixa eu levantar minha câmera que eu vou mostrar se a fonte estão... Olha lá, ó. Os mesmos 0,16 ali, 160 mA, 2.1 volt aí. E a memória PROM aqui tá com a perna 1 com a voltagem baixa. Tem que ter 3.3 aí. Mas desliga ele da fonte assimétrica aqui. Vou fazer o teste de resistência do processador dele aqui pra ver. Se tiver uma resistência favorável aí, programar a memória dele e ver o que vai dar. Tô na escala de diodo. O time tá aterrizado aqui. Tirar essa. Vou usar isso aqui mais agora. Então vou vir aqui na perna 8 da memória aqui, ó. Perna 8. Ó, resistência do processador lá, 459, tá até subindo, ó. Uma resistência pra mim tá razoável. Vou falar por que tá razoável. Ó, subindo até a resistência aí, ó. Memória PROM com voltagem baixa também. Porque a maioria dos processadores que eu tiro resistência aqui, ele dá 598, 590. Quando tá mais baixo, 570 por aí. Ó. Mas tem resistência no processador. Vou tirar de novo. Perna 8 da EPROM, de novo, ó. Tem resistência aí. Então, que agora o que eu vou fazer? Não vou sair arrancando aí processador, arrancando memória aí, arrancando demodulador, arrancando tudo que tá na reta não. Eu vou programar ela aqui de novo, a memória, e vou ver o que vai dar. Se eu programar com o arquivo dele aí e não voltar, tem outro pepino pegando nele aí, ok? Então, vou pausar o vídeo e daqui a pouco a gente volta aí. Bom, pessoal, voltando agora aqui com a regravação da memória do Tannic P918, né? Fiz a regravação da memória dele. Eu gosto bem de isolar esses componentes aqui, ó, porque esse Tannic aqui, ele tem um capacitor coladinho, bem coladinho entre meia memória PROM que miúdo escrito mesmo. Se a pessoa não observar, jogou um calor meio forte e arrancar ele do lugar aí, você mata a linha de 3.3 volts dele aí. Então eu já fiz o isolamento aí, ó. Com o mesmo isolamento eu soldei. Agora eu vou arrancar essas fitas fora aqui. E vamos ligar esse cara aí pra ver se ele vai dar o boot, né? Porque a resistência no processador tinha. Tá minha câmera aqui primeiro, que a câmera tá querendo tombar aqui, como eu disse. A câmera tá ficando meio zoró. Vou arrumar um pé melhor também, que esse pezinho dela aqui tá um pouco meio arregaçada, como se diz o povo. Então o que acontece? Levantando um pouco mais, ficou levantando, eu vou conversando e ajeitando aqui. O que acontece? Eu fiz a regravação da memória, porque tinha uma resistência boa no processador. Eu não ia sair arrancando e tudo quanto é peça, feito um louco, e como se diz, né? E assim vai por aí. Tô achando que a minha câmera que não vai aguentar. A câmera não, o pé, né? Da minha câmera que não vai aguentar aqui. Tá meio que farofeiro. Deixa eu dar uma pausada no vídeo aqui, que depois eu vou conversando com vocês e eu vou explicando um pouco mais. Bom, pessoal, melhorei um pouco que o suporte da câmera aqui tava meio vacaiado, meio papagaiado. Então, é o que eu tava explicando, né? Eu dou uma isolada aqui nos componentes, que tem um capacitor aqui perto aqui, ó. Realmente tem algumas vezes que eu até tiro o capacitor para evitar de problema, porque se danificando tudo que tá na reta aí é complicado. E no pé da memória aqui embaixo aqui, ó, ver se eu consigo focar aqui para todo mundo ver. Bem no pezinho embaixo dela aqui, ó. Na ponta aqui dessa pinça aqui tem um capacitorzinho aqui de 3.3 volts, ó. Se a gente não isolar direitinho aqui, até um fluxo de solda, dependendo do calor aí da estação de ar, aí pode arrancar aí da BO. Depois que eu isolo tudo aqui com a fita aqui, poder não dar BO. Então eu já retirei aí a fita. Agora vamos ligar na fonte assimétrica aqui, vamos ver se ele vai
Dá o boot aí. Ó, lá em amperagem, ó. A amperagem já subiu lá, ó. Aí, ó, tá em boot, tá vendo? Ó, tá em boot. A amperagem vai subir lá, ó. Ó, 0.32, 320 mA. Ó, o ON aqui, ó. A amperagem continua subindo lá. Por mais de longe um pouco, vou focar melhor. Aí, ó, tranquilo, ó. Então ficou 000 aí, que realmente eu uso um arquivo raiz aí, né? Arquivo raiz aí extraído aí vem 0 bala, sem lista de... sem busca de canal, sem nada, né? Eu levar pra televisão e configurar aí. Então é isso aí, galera. Não vou estender muito o vídeo não, mas... só lembrando que nem tudo nesse aparelho é regravação de memória PROM. Hoje eu peguei uma aqui que estava travado em boot. Esse aqui chegou explicado para mim pelo cliente, travado em boot. Desliguei ele aqui manual, vocês vão ver que vai desligar, ó. Olha lá, desligou, a amperagem abaixou lá, ó. Tornar ligar manual aqui de novo. Aí ó, boot. O meu amigo Moisés aí, né, da cidade de Sazedo aí, me mostrou a imagem dele em boot, me perguntou se tinha solução. Eu falei que sim. Tirar as correntes primeiro, analisar o processo da placa dele, o que que era, poder dar o diagnóstico dele. Só quando eu cheguei aqui, que eu liguei ele aqui, igual eu mostrei, ele não dava boot, tava apagadão, né? Então eu tirei as correntes dele todinha aí, tinha corrente principal, nas correntes principal eu não ia ficar arrancando aí processador, arrancando DDR, arrancando bobina, feito um louco, que até então o equipamento não tava em curto. Aí ele tava com a voltagem de 2.5 aí na perna 1 da memória PROM, também não me preocupei com isso. Só ia preocupar depois que eu regravasse a memória e tirasse aí, soltando uns foguetes, pessoal, vocês não levam mal não, que de sábado o pessoal aqui é meio escrachado, né? Vocês não levam mal não, tem festa na região aí, o pessoal fica meio atacadão. Então voltando no assunto, tirei a resistência do processador de uma resistência razoável, também não ia ficar arrancando o processador feito um louco. O processo primeiro é regravar a memória e ver se ele ia voltar à vida. Se não voltar à vida com a memória, partir para outra coisa, né? Isso pode ser uma DDR em boot, pode ser um processador em boot, pode ser memória PROM em boot com arquivo corrompido. Mas esse aqui, segundo nosso amigo Moisés, ele falou que é um pico de energia que tinha dado, ele ficou travado em boot. Já para mim aqui chegou, já não dava mais boot, ficou apagadão aí, mas está de volta aí, recuperado aí depois do gravação do arquivo aí da memória dele aí, ok? Então é isso aí, galera. O aparelho tá tranquilo, ó. 460 mAh lá. Agora é só levar para televisão e fazer as configurações básicas lá. Afinal de contas, nem eu vou poder fazer essas configurações básicas nele aí, porque o controle não veio. Eu não tenho controle combativo a ele aqui. Mas o nosso amigo Moisés aí tem tudo aí, pode fazer, beleza. Ok, galera? Então, vamos nessa aí. Aquele abraço. Bom sabadão para todos aí. Fui.